Bom dia, meu nome é Valéria, eu sou nutricionista e hoje nós vamos tirar mais uma dúvida de vocês. A dúvida é a seguinte: vale a pena substituir o pão francês pela tapioca na dieta de emagrecimento? Então, assim, a principal diferença entre o pão francês e a tapioca é a presença do glúten. Então fica a pergunta: qual a relação do glúten na dieta? O que ele ocasiona? Então hoje o nosso vídeo ele vai explicar para vocês quais são os benefícios, se vale a pena tirar o glúten da dieta ou não, para a gente poder responder essa pergunta de vocês, se vale a pena substituir o pão francês pela tapioca na dieta. Então o glúten ele é composto por proteínas. Essas proteínas se unem e formam estrutura, que se encontra principalmente dentro do trigo, da cevada e do centeio. A aveia, ela não possui glúten por si só, porque atualmente já até existe aveia sem glúten. Só que a aveia, no processo de produção industrial, ela passa por um processo denominado de contaminação cruzada. Então, ela pode se contaminar com traços de trigo ou de outros cereais. Por isso que hoje já existe a aveia com glúten e a aveia sem glúten. Então, no Brasil, o principal integrante do glúten se dá na farinha de trigo, existindo assim uma relação simbiótica. Como se ingerir farinha de trigo, automaticamente você está ingerindo glúten. Só que o glúten ele também está presente tanto no centeio quanto na cevada. Só que esse hábito de ingestão desses dois alimentos no Brasil, ele ainda é considerado muito pequeno. Hoje existem 3 manifestações em relação à ingestão do glúten: a doença celíaca, a sensibilidade ao glúten não celíaca e a alergia ao glúten. A primeira manifestação é a doença celíaca. A doença celíaca é uma doença autoimune em que, devido à presença do glúten associada a fatores genéticos, exposição ao glúten e aos fatores ambientais, o corpo ele começa a produzir anticorpos contra o intestino. E esses anticorpos fazem com que ocorra uma redução das vilosidades intestinais. E essas vilosidades intestinais, elas são responsáveis pela absorção dos nutrientes. Então, com essa redução das vilosidades intestinais, nós teremos uma redução das absorção das vitaminas e minerais. O paciente ele pode cursar com diarreias desabsortivas toda vez que ele ingere o glúten. E o paciente cursa com emagrecimento importante associado a um quadro de desnutrição significativo. Os pacientes que chegam no consultório com a manifestação da doença celíaca, eles chegam com relatos de emagrecimento de 10, 15 quilos num curto intervalo de tempo. A segunda reação em relação ao glúten, que é a que nós vamos mais trabalhar hoje, se dá pela sensibilidade ao glúten não celíaca. Os sintomas dessa sensibilidade, eles não são relacionados nem à doença celíaca, nem à alergia ao glúten, mas o paciente apresenta alguns sintomas quando ingere alimentos que contêm o glúten, principalmente o trigo. E quando retira o glúten da dieta, o paciente melhora a presença desses sintomas. E nestes casos, o paciente não apresenta nem a doença autoimune, nem a alergia, somente a sensibilidade. Então eu quero que vocês entendam que a sensibilidade ela é um pouco mais amena que a doença celíaca e mais amena que a alergia. Então a gente deve destacar também que a sensibilidade ao glúten não celíaca ela se dá principalmente no público feminino. Então essa reação em relação ao glúten, quando o paciente ingere farinha de trigo, ela se dá mais especificadamente no público feminino. O que isso significa? As queixas dos sintomas em relação à sensibilidade são principalmente em relação às mulheres. É importante destacar que o trigo ele possui pesticidas naturais
E esses pesticidas são a aglutinina e os inibidores de tripsina amilase. Eles são produzidos pelo trigo e estes pesticidas, eles prejudicam o intestino de uma grande parte das mulheres. Essas substâncias, elas diminuem e até inibem o reparo das células intestinais, fazendo com que ocorra um aumento das ligações que liberam as citocinas inflamatórias. E essas duas substâncias, elas aumentam o potencial inflamatório intestinal nesse paciente. E os principais sintomas apresentados pelo paciente que possui a sensibilidade ao glúten não celíaca são dor abdominal, inchaço abdominal, alteração do hábito intestinal. O paciente ele pode apresentar períodos de diarreia e períodos de constipação. O paciente pode apresentar dor de cabeça, cansaço, dor articular, perturbação do humor. São aquelas pessoas que estão muito irritadas, de repente estão muito nervosas, agressivas. O paciente ele pode apresentar dermatites na pele, flatos, refluxo gastroesofágico, ansiedade, depressão, confusão, dormência nos membros inferiores e uma sensação de falta de bem-estar. Caso o paciente apresente esses sintomas, o que é importante? O paciente fazer uma dieta de exclusão do glúten durante 10 dias. E nesses 10 dias ele vai preencher um checklist. Nesse checklist ele vai anotar se ele apresentou melhora da dor abdominal, se ele apresentou melhora do inchaço abdominal, se ele apresentou alteração do hábito intestinal, como é que está a questão do humor, como é que está a questão de dermatite na pele, se ocasionou a melhora do refluxo, melhora da ansiedade, se ele sentiu melhora da confusão, da dormência e até melhora da sensação do bem-estar. O que a gente percebe? Quando o paciente tem a sensibilidade ao glúten, esse paciente ele começa marcando X nos primeiros dias, no 10º dia ele já não marca nada, porque ele não está apresentando esses sintomas. E aí no 10º dia a gente volta com o glúten na dieta para ver se vai voltar algum dos sintomas, para verificar e confirmar realmente se o paciente apresenta essa sensibilidade e se vale a pena realmente tirar o glúten da dieta. Então, é assim que a gente verifica se o paciente apresenta essa sensibilidade ou não. Outro ponto que a gente tem que destacar é que a gente recomenda a retirada do glúten, tanto nesse ponto, quando o paciente apresenta essa sensibilidade ao glúten não celíaca, e nos casos que o paciente possa apresentar alguma doença mental. As principais doenças mentais que já existem estudos importantes que verificaram melhora de resposta estão associadas ao autismo, à depressão e à esquizofrenia. O que foi observado? Nesses estudos, a partir do momento que foi retirado o glúten da dieta, esses pacientes eles apresentaram uma melhora da clareza mental. Então, foi verificado que houve uma associação positiva em relação à retirada do glúten na dieta. Então, o que a gente destaca em relação ao glúten? Respondendo à pergunta inicial, vale a pena substituir a tapioca o pão francês pela tapioca? Se o paciente verificar que ele apresenta sensibilidade ao glúten não celíaca, vale a pena e deve ser retirada, porque a tapioca ela não contém glúten. O pão francês ele contém trigo, automaticamente ele contém o glúten. A tapioca ela tem um poder de saciedade, sacietogênico maior do que o pão francês. Então é muito comum o relato dos pacientes, eu queria comer mais pão, a tapioca eu comi uma, eu já estou satisfeito. E a tapioca ela possui um valor calórico menor do que o pão francês. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mandem dúvidas e sugestões e eu espero que eu tenha sanado essa dúvida de vocês. Muito obrigado pela audiência, fiquem com Deus, um grande abraço.